Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre sistema respiratório e sistema digestório. Então, para essa aula, a gente vai precisar de hemiface, a gente vai precisar de uma laringe, a gente vai precisar da peça onde a gente tem ali a laringe, a traqueia e os pulmões junto com o coração. Eu vou precisar utilizar uma placa de digestório. Se eu tiver um fígado isolado, eu posso trabalhar com ele, e outra parte de hemiface com as glândulas salivares também. Seguindo aí, então vamos começar a falar do sistema respiratório, onde a gente tem nesse sistema duas partes, uma porção que a gente chama de parte condutora e a outra parte, a parte responsável pela respiração. E aí a gente começa falando do nariz em si. O nariz a gente divide em nariz externo, que é essa estrutura que a gente tem aqui, ó, é essa que é mais visível para a gente, que ela é formada por cartilagem. Nesse nariz externo a gente percebe a existência, ó, de um vestíbulo nasal, onde tem contato com as narinas. Então você percebe essa área aqui é o vestíbulo nasal, que eu tenho contato com as narinas. Eu tenho aqui as conchas nasais superior, concha nasal média, concha nasal inferior. Então, superior, média e inferior. Entre elas, você vê, ó, a existência de como se fosse uma vala, um espaço aqui, um sulco. Essa vala recebe o nome de meato. Tá? Formando o teto aqui, você vê o osso frontal e aqui o osso nasal que a gente tem aqui, parte do osso etimoide também está formando esse teto da cavidade nasal, aqui atrás o osso esfenoide, aqui o assoalho, a gente tem a maxila junto com o osso palatino. Seguindo aqui, você vê que comunicando-se com a cavidade nasal, eu tenho aqui, ó, esses seios paranasais, esses seios, seio frontal, seio esfenoidal, seio etimoidal, esses seios eles têm ligação, eles têm comunicação direta com a cavidade nasal lá, para poder secretar mucosa para ajudar na lubrificação. Eu reparo aqui, ó, a existência, aí você vai perceber que tem um espaço. Entenda o seguinte, que aqui é como se tivesse uma folha aqui em cima dividindo as duas cavidades. Essa folha é como se é o nosso septo nasal. Existe um espaço. Esse espaço é chamado de coana. Essa abertura que tem da cavidade nasal com a minha faringe, que é o segundo órgão. E aí eu reparo aqui, ó, a existência de um orifício, de um buraco. Um buraco em anatomia se chama ósteo, se chama forame, se chama canal. Esse aqui é um ósteo que está na faringe e vai ligar a tuba auditiva. Então é chamado de ósteo faríngeo da tuba auditiva. Ao redor dele eu tenho uma estrutura em forma de meia-lua aqui, que é o tórax tubal, que é essa que eu estou marcando aqui. Na região que eu divido, chamada de nasofaringe, quer dizer, é a parte da faringe que se comunica com a cavidade nasal, eu tenho essa tonsila aqui, ó, que é a tonsila faríngea. A tonsila faríngea também aí é que a gente comumente chama de quê? Adenoide, é essa estrutura aqui. Aqui eu tenho a orofaringe, que é a região que vai se comunicar com a cavidade oral, e aqui eu tenho uma tonsila chamada de tonsila palatina, e aqui eu tenho a laringofaringe, que é a parte da faringe que se comunica com a laringe ou vai para o esôfago. Então eu percebo que eu já vi aqui o nariz externo, a cavidade nasal, e eu acabei de ter contato agora com a minha faringe. E aí eu vou para a laringe. E aí eu vou dividir a laringe. A laringe a gente percebe que é um órgão cartilaginoso. Essa laringe, nesse corte aqui, quando você olha para essa estrutura, que corte é esse que eu tenho na estrutura? É um corte sagital mediano. Então repara aqui, ó, a existência da cartilagem epiglote, da cartilagem tireoide, e eu vejo aqui a cartilagem cricoide. Mas, Siciliano, eu consigo ver isso em outra peça? Consigo, ó. Aqui eu vou pegar para vocês uma peça propriamente de quem? Isso aqui é a minha laringe. Então você repara que aqui, ó, ao olhar, você tem o ocioide, você tem essa cartilagem aqui, que é a cartilagem
tireoide, que é essa maior. Eu vou desmontando ela, vou tirar aqui a glândula tireoide, estou tirando a glândula tireoide para vocês, e aí você repara que quando você tira a cartilagem, olha essa estrutura que está aqui, ó. Essa estrutura que está aqui é a minha cartilagem cricoide. Essa aqui, cartilagem cricoide. Então, eu tenho aqui a cartilagem cricoide, a cartilagem epiglote. A epiglote, se você reparar, numa visão posterior, ela vai fechar essa laringe para fazer com que o alimento vá para o esôfago. Então, ela fecha quando ela vai aqui, se projeta posteriormente. Normalmente, quando a gente faz o quê? A gente deglute algum alimento, ela se fecha. Então, aqui, a epiglote. Nessa peça aqui, dá para ver, tá? Mas não está no roteiro, mas é só para a gente ter a título de curiosidade. Eu tenho aqui as cartilagens aritenoide, aqui em cima as cartilagens corniculada e aqui em cima a cartilagem cuneiforme. Mas não é o comum de encontrar essas peças. Seguindo aqui, a gente tem também a nossa traqueia. A traqueia, você repara que é um órgão que ele é formado por vários anéis cartilaginosos. Então, esses anéis cartilaginosos da traqueia, eles estão lá sendo formados, porém, na sua região posterior, ela não é fechada com cartilagem. Então, são anéis cartilaginosos em forma de meia-lua, que na sua parte posterior tem ali o quê? Uma musculatura lisa. Isso aqui é a minha traqueia. Tá? Qual é a função da traqueia? Quando você para olhar a função da traqueia, a traqueia ela tem a função de simplesmente conduzir o ar que está vindo dos pulmões ou que está indo para os pulmões. A gente vê aqui então, nessa peça, a gente vai retirar aqui agora, tá? A parte dos pulmões. Eu vou retirar aqui o coração e eu consigo identificar novamente aqui, ó, a traqueia descendo até o momento que ela se bifurca. Quando ela se bifurca, essa estrutura da traqueia que tem essa bifurcação aqui, esse ponto aqui, ele recebe o nome de carina. Esse ponto recebe o nome de carina. Por que é carina? Tá? Lá na aula teórica vocês já verificaram que se chama carina porque ele se assemelha à quilha de um barco. E você percebe que a partir daqui há uma divisão em brônquios, que são os brônquios principais dos dois lados. Tá? Sendo que o brônquio principal direito ele é mais verticalizado do que o esquerdo. Então o brônquio principal direito ele é mais largo e mais verticalizado do que o esquerdo. Do lado direito do pulmão, quando a gente vai lá e coloca o pulmão, você percebe que o pulmão direito ele tem três estruturas. Ele tem um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Se ele tem essas três estruturas, automaticamente eu tenho que ter do lado direito 3 brônquios lobares. Para o lobo superior, para o lobo médio e para o lobo inferior. Então estão os 3 brônquios lobares. Do lado esquerdo, eu só tenho 2 lobos, um lobo superior e um lobo inferior. Então, aqui eu tenho apenas 2 brônquios lobares. Então, você percebe que se a gente for analisar a árvore, tá? A árvore brônquica, na verdade, ou então se a gente for pegar todo o sistema de condução, você percebe que vem aqui, ó, a traqueia, que se divide em brônquios principais, que se subdividem em brônquios lobares. Do lado direito, tendo 3 brônquios lobares, do lado esquerdo, tendo apenas 2. E aí é muito comum você olhar e falar assim, Siciliano, qual é a diferença de um pulmão direito para o pulmão esquerdo? Eu consigo visualmente identificar isso? Consegue. Quando a gente olha aqui, você percebe que o pulmão direito ele tem um lobo superior, uma fissura. Está vendo aqui, ó, uma fissura que ela é horizontal, um lobo médio e aqui eu tenho uma fissura oblíqua. Vou botar assim de lado, fica melhor. Tá? Então, superior, médio e inferior, fissura horizontal e aqui eu tenho uma fissura oblíqua. Quando você olha, dividindo os dois.
Quando eu vou para o lado esquerdo, eu reparo que eu só tenho o lobo superior, o lobo inferior e uma fissura oblíqua entre eles. Porém, no lobo superior, tem essa ponta aqui, ó, que é a língula do pulmão direito, do lobo superior do pulmão esquerdo, tá? Essa língula aqui só tem no lobo superior do pulmão esquerdo a existência dessa língula. Então a gente percebe aí que anatomicamente eu consigo diferenciar isso nas duas peças, inclusive nas peças cadavéricas. Quando eu vou para o sistema digestório, aí já tem outras estruturas. A gente já viu que, formando aqui o assoalho da cavidade nasal, eu tenho o osso maxila e o osso palatino. Isso aqui forma uma estrutura que a gente chama de palato ósseo. Aqui atrás eu tenho o palato muscular, que ele se projeta posteriormente, formando aqui, ó, essa estrutura chamada de úvula, tá? Isso aqui é a úvula, então é palato ósseo, palato muscular e a úvula. Eu reparo aqui a rima bucal. Esse espaço aqui eu chamo de vestíbulo da boca. Aqui eu tenho o dente, aqui eu tenho a língua, onde eu tenho aqui o dorso da língua, o corpo da língua, eu tenho o sulco terminal e eu tenho a raiz. Tanto é que você repara ao olhar aqui que essa estrutura, quando se projeta para deglutir, ela vai tocar na cartilagem epiglote e ela vai fechar aqui para não entrar alimento dentro do nosso tubo respiratório. É interessante que quando eu olho aqui, ó, lateralmente, você está vendo essa estrutura aqui? Essa é uma glândula anexa ao tubo alimentar. Essa glândula está secretando dentro da minha cavidade oral, tá? Secreções, que é a amilase salivar. Essa aqui é a glândula parótida. Eu ainda tenho mais duas estruturas, que é a minha glândula. Só voltando para esse lado aqui, ó. Vou puxar essa peça para ela soltar. Submandibular e sublingual. Então eu reparo a existência da parótida, submandibular, sublingual. São as glândulas anexas ao meu tubo digestório que vão estar secretando na região da boca. Tem outras glândulas? Tem. O fígado e o pâncreas. Vamos lá. E aí, quando a gente olha essa estrutura, a gente vê agora aqui, ó, que caiu lá. O alimento ele veio da boca, ingeriu o alimento, ele caiu no órgão comum ao sistema respiratório e sistema digestório. Que órgão comum é esse? É a faringe. Daqui ele vai para onde? Vai para essa estrutura que é o esôfago. Do esôfago ele cai aqui, ó, no estômago, onde no estômago eu tenho a zona cárdia do estômago, aqui é o fundo, aqui é o corpo, aqui é a zona pilórica, onde também é conhecido como antro pilórico. Eu reparo que o estômago tem uma curvatura maior e uma curvatura menor, essa estrutura. Do estômago, esse alimento vai para qual estrutura? Vai para o meu intestino delgado. O intestino delgado, ele começa aqui, ó, nessa região chamada de duodeno. Do duodeno, ele cai nessa estrutura aqui, que ainda faz parte do intestino delgado, chamado de jejunum e íleo. Do jejunum e íleo, ele vai para a primeira porção do intestino grosso, que é chamada de ceco. Nessa região do ceco, eu tenho aqui, ó, uma estrutura que parece um verme. É um apêndice chamado de apêndice vermiforme. É esse aqui que dá apendicite. A apendicite acontece nessa estrutura aqui, ó, que eu estou mostrando. Uma estrutura que vai gerar um processo inflamatório. Daqui vai para o cólon ascendente. Ele encontra uma curvatura aqui, chamada de flexura cólica direita. Vai para o cólon transverso. Para o cólon, flexura cólica esquerda, cólon descendente,
cólon sigmoide, onde ele entra aqui no reto, que tem o canal anal, e aqui o ânus. Esse é o meu tubo alimentar, que ele começa na boca e termina onde? Na região do ânus. Glândulas anexas, eu tenho o fígado e eu tenho aqui o pâncreas. Colado ao pâncreas, eu tenho um outro órgão do sistema linfático, que é o baço. O pâncreas aqui, seguindo aqui, eu tenho o ducto pancreático principal, que ele vai desembocar dentro do duodeno, e eu tenho aqui o fígado. O fígado, quando eu paro para observar o fígado, eu vejo que ele é dividido em lobos também, tá? Eu tenho esse lobo aqui, que ele é maior, e esse outro aqui, são os dois principais. Esse é o lobo direito, esse é o lobo esquerdo. Aqui no meio, eu tenho um ligamento que ele tem a forma de uma foice. Então, é o ligamento falciforme, por isso que recebe esse nome. Quando eu olho uma vista posterior do fígado, eu vejo aqui um lobo que tem um formato mais quadrado e aqui um lobo caudado, que do lado dele eu tenho essa estrutura que é a veia cava inferior. Nessa região aqui, eu tenho o hilo hepático, onde eu tenho aqui a artéria hepática própria, tá? A veia porta, que faz parte do sistema portal, e o ducto colédoco, que ele vai ser a junção dos ductos biliares junto com o ducto cístico vindo dessa estrutura sacular aqui, que é a vesícula biliar. Tá bom, pessoal?